Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres, aqui com a jornada do professor Kenneth Wapnick. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Despertar do Ser, e a nossa página no Instagram, despertardoser.100. Hoje a lição é um pouco uma continuação da lição 183, né? Hoje é a lição 184. Que diz o nome de Deus é a minha herança. Então, é uma continuaçãozinha, né, da 183, para quem está acompanhando. E antes da gente começar, então, a gente faz aquilo que a gente faz sempre, né? Aquele momento de relaxamento, de respiração mais profunda, para a gente acalmar os pensamentos, a mente tagarela. Aquela respiração mais profunda que baixa a frequência dos pensamentos e aonde a gente simbolicamente se coloca, vai para dentro da sala de aula, mas na verdade essa sala de aula em que está Jesus como nosso professor, o Espírito Santo como nosso professor, ela é na verdade o lugar da nossa mente certa, fora do tempo e espaço, que não tem nada a ver com o cérebro, nem com o corpo. E lá a gente entrega a nossa total disponibilidade de aprender com Jesus. E a gente estabelece a meta da paz para que tudo que a gente aprender aqui hoje seja para os propósitos do Espírito Santo para nós. A gente se entrega, como coloca à disposição do Espírito Santo nossos olhos, nossos ouvidos, como um instrumento de comunicação, para que a gente possa aprender nessa sala de aula todo o amor que Jesus tem enviado a nós, para que a gente possa lembrar nosso verdadeiro ser, aquele ser com S maiúsculo, lembrar cada vez mais desse ser. E nesse caminho a gente vai desfazendo o serzinho com S minúsculo, esse ser que a gente fez no lugar do Filho de Deus. Esse que é todo o processo de desfazer do ego e lembrar do nosso verdadeiro ser, da nossa verdadeira identidade. Quando a gente aceita o chamado para trocar o sistema de pensamento do ego para o sistema de pensamento do Espírito Santo, e a gente entrega essa nossa disponibilidade em fazer essa troca com todo o nosso coração e a nossa sinceridade, a nossa humildade. Vamos lá? Meus queridos, mais uma vez, um recadinho que eu tinha esquecido, mas é importante falar sempre no início, mas vocês já vão ver pelo título, né? Que é mais uma lição longa que a gente vai precisar dividir em duas partes, tá bem? Então vamos continuar aqui. O nome de Deus é a minha herança. Eu tô pensando aqui, gente, desculpa, mas tô pensando aqui que eu acho que eu vou ter que ficar bem no escurinho hoje e fechar tudo que eu posso de janela, porque os cachorrinhos estão muito barulhentos hoje. Vamos lá, vamos seguir. Se precisar, a gente fecha a janela e fica bem no escuro, tá bom? Então, o professor Ken começa a lição. A gente vê que às vezes ele começa com a própria lição, com os parágrafos da lição, e outras vezes ele já começa a introdução fazendo um comentário dele para depois colocar os parágrafos da lição, né? Então essa aqui, ele começa dizendo que essa é a segunda lição que trata especificamente do nome de Deus, né? E para recordarmos da nossa discussão da lição 183, o termo nome de Deus não deve ser visto literalmente, como é afirmado na conclusão da lição. Deus não tem nome, né? A frase é usada apenas como correção para o pensamento da mente errada do ego
e especificamente para a crença na separação, o nome de pecado, ataque, punição e morte do ego. Assim, o nome de Deus é um símbolo que nos lembra da nossa unicidade como Filho de Deus e a unicidade de Cristo com Deus. O tema principal da lição, portanto, é como invocar o nome de Deus. Como isso nos ajuda a lembrar de que o mundo da separação é ilusório, feito para negar a realidade da perfeita unidade de Deus. Retratada aqui está a dicotomia da dualidade e não dualidade, percepção e conhecimento, separação e unicidade, tudo refletindo a divisão de Deus. A primeira parte da lição, então, vamos ver se a gente consegue fazer essa divisão certinha da lição, né? Que a primeira parte fala justamente, primeira parte dessa lição 184, fala da crença do ego em que realmente conseguiu o impossível, a separação de Deus. E imagino que depois deve ser o desfazer disso, né? O professor Ken não complementou essa frase, ele só disse que a primeira parte da lição fala da crença do ego e que ele realmente conseguiu o impossível, que é a separação, né? Vamos ver o que vem depois. Tu vives através de símbolos, essa é a lição já, propriamente dita. Tu vives através de símbolos? A gente vive aqui através de símbolo, tudo é símbolo pra gente. Inventaste nomes para tudo que vês. Cada coisa torna-se uma entidade separada, identificada pelo seu próprio nome. Desse modo, tu a esculpes separando-a da unidade. O Filho de Deus é perfeita unicidade, mas nós acreditamos que despedaçamos sua perfeição, resultando em bilhões de fragmentos da filiação original. Isso quer dizer, bilhões de consciências, é o que a gente imagina, né? Esses fragmentos, tem gente que chama de centelha, né? Cada fragmento é uma ilusão, quer seja o Homo sapiens ou qualquer membro dos reinos animal, vegetal ou mineral. Tudo que parece ter configuração e forma, que pode ser distintamente reconhecido como separado de algo mais, é parte da distorção do ego sobre a filiação unificada. Lembre-se, quando Jesus se refere ao Filho de Deus, ele não está falando sobre seres humanos. O Filho de Deus é um pensamento na mente de Deus. E em seu estado separado, um pensamento na mente dividida que transcende as formas específicas, animadas ou inanimadas, que nós identificamos e às quais atribuímos nomes. Então, assim, o Filho de Deus, Cristo, é um pensamento na mente de Deus. Mas em seu estado separado, que é esses bilhões de fragmentos, é um pensamento na mente dividida. Na nossa própria mente, que a gente acreditou que se dividiu. E que transcende as formas específicas. É por isso que a gente diz, é um só ego. É um ego só. E aí o professor Ken achou importante, colocou essa oração de Jesus no texto, no capítulo 28, que diz assim: graças te dou, Pai, sabendo que virás para fechar cada pequena brecha que existe entre os pedaços quebrados do teu Filho Santo. A tua santidade, completa e perfeita, está em cada um deles. E eles estão unidos porque o que está em um está em todos. Como é santo o menor dos grãos de areia, quando ele é reconhecido como parte do retrato completo do Filho de Deus.
As formas que os pedaços quebrados parecem tomar nada significam. O todo está em cada um. E cada aspecto do Filho de Deus é exatamente o mesmo que qualquer outra parte. E a gente volta na lição com Jesus, então. Deixa eu ver. Jesus estava falando, né, que a gente inventa símbolo para tudo, nome para tudo. Desse modo, tu esculpe essa entidade separada, né, separando da unidade. Desse modo, lhe confere seus atributos especiais e a isolas das outras coisas, enfatizando o espaço que a cerca. Colocas esse espaço entre todas as coisas às quais dás um nome diferente. Todos os acontecimentos em termos de lugar e tempo, todos os corpos que são saudados com um nome. Então essa é uma descrição maravilhosa da percepção que a gente tem do mundo. Para afirmar novamente, quando Jesus nos diz que Deus não criou o mundo, ele quer dizer isso literalmente. Não é como o professor Ken já disse em outras lições, não é que Jesus está dizendo que Deus não criou a dor, o sofrimento. Não, ele quer dizer literalmente que Deus não criou esse mundo que a gente acha que vive. Não interessa se com sofrimento, com a dor, com ódio ou com alegria, felicidade, né? É tudo ilusório. Então, ele não criou um mundo perceptual, tudo que tem forma, né? Separado, no qual existem diferenças individuais. Na verdade, no qual existe individualidade de qualquer tipo, não existe. Ele não criou, definitivamente Deus não criou um mundo perceptual. Uma vez que Deus não reconhece indivíduos, ele não conhece nosso ser separado, que existe fora da mente de Deus. Seres separados, individuais, que podem ser percebidos em forma, não existe fora da mente de Deus. O que significa que esse ser, esse serzinho diminuto, não é real. Já vimos em várias outras vezes que inclusive ele fala que são imagens em um sonho. Com certeza você não deve confundir os ensinamentos de um curso em milagres com aqueles de outros caminhos espirituais que tornam o universo físico parte do divino. Voltando de novo na lição, gente, para não ficar perdido, não ficarmos perdidos. Então, tá dizendo, né? Jesus está descrevendo que a gente confere atributos especiais a tudo, né? Separando tudo, dá um nome diferente para tudo, todos os acontecimentos e em termos de lugar e tempo, todos os corpos que são saudados com o nome. Esse espaço que vês isolando todas as coisas umas das outras é o meio pelo qual é alcançada a percepção do mundo. Isso vale tanto para a percepção da mente certa, assim como para a da mente errada. O próprio fato de você poder perceber, reconhecendo um objeto ou pessoa como distintos de outro, lhe diz que esse mundo é um sonho e não um mundo da unicidade que Deus criou como lar do seu Filho. Jesus diz: tu vês algo onde não há nada, e da mesma forma não vês nada onde há unidade. Um espaço entre todas as coisas e tu.
Tudo o que vemos é uma projeção dos nossos pensamentos ilusórios. Assim, vendo algo onde não há nada, no entanto, pensando que existem coisas reais fora de nós, fora da mente, aspectos do filho separado e fragmentado. Então, tudo que vemos é uma projeção, aspectos do filho separado e fragmentado. Ao mesmo tempo, não vemos nada onde existe a verdadeira unidade do Filho de Deus. Porque não é com os olhos físicos que se vê a verdadeira unidade do Filho de Deus. A verdadeira unidade do Filho de Deus se vê com a mente. Essas duas passagens expressam essa natureza ilusória do mundo separado, embora uma que pareça tão real para nós. Capítulo 18 e capítulo 28, que o professor Ken vai falar aqui, gente. No entanto, nesse bloco de nuvens, é fácil ver todo um mundo que surge. Uma sólida cadeia de montanhas, um lago, uma cidade, tudo surge em tua imaginação. E das nuvens, os mensageiros da tua percepção retornam a ti, assegurando-te que tudo isso lá está. Figuras destacam-se e movimentam-se, ações aparentam ser reais e formas aparecem e variam do belo ao grotesco. E para frente e para trás elas vão, enquanto quiseres infantilmente brincar de faz de conta. Essa outra passagem aqui do capítulo 28. O mundo que vês não existe. Gente, do texto, Jesus está falando. O mundo que vês não existe. Porque às vezes as pessoas podem até meio, quando não estão muito familiarizadas com o livro, podem achar que muitas vezes é comentário do professor Ken, que na verdade é uma opinião que ele acha que Jesus quis dizer isso. Uma interpretação dele. Não. Está escrito aqui, como a Ellen, como escriba de Jesus, escreveu: o mundo que vês não existe, porque o lugar onde o percebes não é real. A brecha é cuidadosamente escondida na névoa e retratos nebulosos surgem para cobri-la com formas vagas e incertas e figuras mutáveis, para sempre sem substância e sem segurança. Entretanto, na brecha não há nada. Voltando na lição, então, onde Jesus estava dizendo que a gente vê algo onde não há nada e onde há unidade a gente não consegue ver nada, né? Não consegue ver. Assim, pensas que deste a vida na separação. Através dessa divisão, pensas que estás estabelecido como uma unidade que funciona com uma vontade independente. Então, o propósito do corpo é trazer mensagens que falam da realidade do mundo, refletindo nossa crença na realidade do pensamento de separação do ego. Pelo fato de pensarmos que vemos um mundo fenomenal, pensamos que ele é verdadeiro e, portanto, acreditamos que existe vida aqui. No entanto, precisamos sempre nos lembrar da passagem que nos diz que qualquer coisa fora da perfeita unidade não apenas não tem vida, mas não existe. Apesar dos nossos engenhosos esforços para fazer o não vivo viver e respirar. Como ele fala aqui nessa passagem do capítulo 23. Podes pintar lábios cor-de-rosa em um esqueleto, vesti-lo com o que é belo, agradá-lo e mimá-lo e fazê-lo viver? E podes ficar contente com uma ilusão de que estejas vivendo? Não há vida fora do céu. Onde Deus criou a vida, lá ela tem que estar.
Em qualquer estado à parte do céu, a vida é ilusão. A vida fora do céu é impossível. E o que não está no céu não está em lugar nenhum. Fora do céu existe apenas o conflito de ilusões, sem sentido, impossível e além de toda a razão, mas apesar disso, percebido como uma eterna barreira para o céu. Ilusões não são senão formas, imagens. Seu conteúdo nunca é verdadeiro. Jesus retorna na lição: que nomes são esses através dos quais o mundo se torna uma série de eventos distintos, de coisas desunidas, de corpos mantidos à parte, que contêm pedaços da mente como se fossem consciências separadas? Tu lhes deste esses nomes, estabelecendo a percepção como desejavas que fosse. Nossa vontade é estabelecermos a separação como real, mas também estabelecer que nós não somos responsáveis por ela, sendo as vítimas inocentes do que o mundo nos fez. Nós já vimos essa ideia expressa muitas vezes antes, e essa passagem já parcialmente citada expressa de forma tocante o propósito da percepção de fazer com que nossos desejos ocultos se tornem realidade. Capítulo 24. É essencial que se mantenha em mente que toda a percepção ainda está de cabeça para baixo até que seu propósito seja compreendido. A percepção parece te ensinar o que vês. No entanto, não faz senão testemunhar o que ensinaste. É a figura exterior de um desejo, uma imagem que tu querias que fosse verdadeira. Às coisas sem nome foram dados nomes, e assim também lhes foi dada a realidade, pois aquilo que recebe um nome recebe também um significado, e será visto então como significativo, uma causa de um efeito verdadeiro com uma consequência inerente em si mesma. Como já discutimos na lição anterior, essas coisas são sem nome porque elas não existem. E, portanto, nós percebemos sua falta de importância e de valor. Os nomes que damos a elas são parte da mesma ilusão. Nessa passagem, Jesus ensina que, uma vez que pensamos que o mundo é real e demos nomes às suas formas, significando que pensamos que entendemos a sua natureza, elas parecem ser causativas. Por exemplo, gente, tô com a boca seca hoje. Por exemplo, os corpos das pessoas parecem nos afetar. Toxinas e vírus parecem nos deixar doentes. Eles são uma causa com efeito verdadeiro, o ego nos diz, que é nosso sofrimento. No entanto, o efeito é uma ilusão, porque a causa é a ilusão. E a consequência inerente em si mesma nunca é separada da sua causa. Uma vez que não existe nada fora de nós no mundo, nada aqui no mundo pode ser uma causa. E, portanto, não pode ter efeitos. O que nós experimentamos é inventado. No entanto, o ego sustenta seu sistema ilusório de pensamento nos convencendo do oposto. O que nós sentimos é devido a algo fora de nós. E culpa de algo fora de nós, né? E aí ele coloca aqui uma passagem de novo do capítulo 28. Aquilo de que tu te lembras nunca foi. E agora me veio algo na mente, assim,
eu lembrei de muitos acontecimentos com a minha filha mesmo. E se eu parar para tentar me lembrar, possivelmente eu vá lembrar de muitas cenas que eu registrei na minha mente como verdadeiras, mas que nunca aconteceram. Por exemplo, quando a minha filha perde alguma coisa, que eu fico perguntando, filha, onde é que tu deixou? Onde é que tu deixou? Faz o caminho de volta. Qual foi a última vez que tu viu? Qual foi a última vez que tu pegou? E ela cria imagens na mente dela, cenas, como se fosse de verdade. Eu deixei em tal lugar. Ela chega, aquela hora que nós estávamos não sei aonde, eu deixei lá, eu esqueci lá. Então, e aí depois a gente vai achar em outro lugar, mas ela conta exatamente o que tinha acontecido, o que ela fez com o objeto, onde é que ela deixou, que hora, que dia. Ela conta como se estivesse se lembrando de algo que nunca aconteceu, porque não estava lá, estava em outro lugar, não, nada daquilo que ela contou aconteceu. Então, e a gente segue fazendo a mesma coisa. Aquilo de que tu te lembras nunca foi. Veio da ausência de causalidade, porque nada dentro do sonho tem causa. Tudo dentro do sonho é efeito da causa na mente que a gente tornou real primeiro, mesmo que ilusória, né? Então, veio da ausência de causalidade que confundiste como uma causa. Quando aprendes que te lembraste de consequências que não tiveram causa e jamais poderiam ter efeitos, não podes deixar de rir. Então, quando aprendes que te lembraste de consequências que não tiveram causa, então, consequência, uma gripe, consequência, uma gripe. A causa da gripe, vírus, mas vírus não existe. Então tá aí a ausência da causa. O que existe? Na mente, eu inventei que vírus existe. Então é isso que ele está dizendo. Quando aprendes que te lembraste de consequências que não tiveram causa e jamais poderiam então ter efeitos, não podes deixar de rir. Fiquei gripado por causa de um vírus. O que é vírus? Eu dei um nome para algo que eu inventei na mente. O milagre te recorda uma causa com C maiúsculo para sempre presente, perfeitamente intocada pelo tempo e por qualquer interferência. Essa causa jamais foi alterada em relação ao que ela é. E tu és o seu efeito, tão imutável e perfeito quanto ela. Tudo com letra maiúscula, né, gente? A causa com letra maiúscula. Depois, quando fala ela, a causa, ela com letra maiúscula, seu efeito, seu com S maiúsculo, né? A gente sabe como é que Jesus trata aqui no livro as letras maiúsculas, né? Voltando na lição, então, que a gente já esqueceu. Então, as coisas sem nome foram dados nomes e também foi lhe dado realidade. Dei vida e dei realidade lá na mente para um vírus. E aí, assim, quando eu dei nome para o vírus, eu dei realidade a ele e poder a ele. Pois aquilo que recebe um nome recebe também um significado e será visto, então, como significativo, uma causa de um efeito verdadeiro com uma consequência inerente em si mesmo. Então, isso aí já era o que a gente tinha visto antes. Precisei ler de novo para a gente dar sequência, senão fica muito perdido. E é assim,
É assim que a realidade é feita através de uma visão parcial, estabelecida propositadamente contra a verdade que foi dada. O professor Kenneth comenta então aqui que essa é a terceira vez que vemos Jesus fazendo um trocadilho com a palavra parcial, com o mesmo significado duplo a cada vez, que é quando vemos parcialmente, vemos apenas em parte, um fragmento separado, não um total. E parcial também significa preconcebido, tendo motivos ocultos que governam nossas percepções. Jesus tem ambos os significados em mente aqui. A visão parcial reflete os primeiros 3 parágrafos, de que não vemos o todo, nunca, mas apenas a parte. No entanto, o fato de que seu propósito é se opor à verdade revela que a percepção do ego não é uma testemunha imparcial. Ela tem seu ponto para nos convencer, provar que está certa sobre a separação de Deus e que Deus está errado. Voltando na lição, o seu inimigo é a integridade. Vamos lá. O inimigo da visão parcial, então, né? Porque é assim que a realidade é feita, através de uma visão parcial, estabelecida, proposital. A realidade que a gente acha que é, né? A realidade que a gente fez é feita através de uma visão parcial, estabelecida propositadamente contra a verdade que foi dada. O seu inimigo é a integridade. Ela concebe pequenas coisas e as contempla. E a ausência de espaço, o sentido de unidade ou a visão que vê de modo diferente, tornam-se as ameaças que ela tem que vencer, com as quais não pode deixar de ter conflitos e de negar. E o professor Ken agora comenta: nós encontramos então outra descrição incisiva dos motivos ocultos do ego para todos os que vêm a esse mundo. Atacar a unidade e dizer a Jesus que o que ele acredita está errado, pois nós sabemos melhor. Um Curso em Milagres ensina que tudo o que percebemos é uma ilusão. Como ele diz nessa passagem aqui do capítulo 22, nada cega tanto quanto a percepção da forma. Perdão. E nós sabemos que a percepção é ilusória porque vemos em fragmentos, não no total. Nós pensamos que o Filho de Deus é muitos, com diferenças que realmente importam. Elas se tornam ou fontes de prazer, nas quais somos indulgentes com nossas necessidades de amor especial, ou estabelecem que alguém tem o poder de nos ferir, em cujo caso elas são indulgências ao nosso ódio especial. Portanto, é inevitável que Jesus, assim como sua mensagem naquela época e agora em Um Curso em Milagres, sejam percebidos como uma ameaça. Sim, Jesus, com todo o seu amor e a sua humildade, foi visto como uma ameaça. Viu como a gente tem medo do amor? O amor é o maior poder que existe. Essas diferenças, né, entre os filhos de Deus, elas se tornam
ou fontes de prazer, nas quais somos indulgentes com nossas necessidades de amor especial, ou estabelecem que alguém tem o poder de nos ferir, em cujo caso elas são indulgências ao nosso ódio especial. É isso. Enquanto nos identificarmos com o corpo e acreditarmos que nossos pensamentos e experiências específicas são reais, temos que acreditar que seu curso é perigoso e não vamos ter outra escolha além de atacá-lo, distorcê-lo ou negá-lo. Lembre-se das palavras de Jesus sobre si mesmo, capítulo 6. Muitos pensaram que eu os estava atacando, embora fosse evidente que não estava. O que tens que reconhecer é que quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu o estás enfraquecendo. Por isso ele diz, ensina só amor, porque é isso que tu és. Estamos deixando de compartilhar um sistema de pensamento equivocado, porque assim estaremos o enfraquecendo o ego. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprios. Aqueles que acreditam nesse sistema de pensamento, né? Eles acreditam, e se tu não compartilha esse mesmo sistema de pensamento, eles entendem como um ataque a si próprios. Como se a gente não visse isso hoje em dia, né? Isso porque todos se identificam com o seu sistema de pensamento, e todo o sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és. No entanto, essa outra visão ainda constitui uma direção natural para a mente canalizar a própria percepção. Vamos ver o que Jesus estava falando no outro parágrafo. Então, o inimigo da visão parcial é a integridade, né? E ela concebe pequenas coisas e as contempla, e a ausência de espaço, o sentido de unidade ou a visão que vê de modo diferente, tornam-se as ameaças que ela tem que vencer, com as quais não pode deixar de ter conflitos e de negar. É isso mesmo que ele estava falando. A história de deixar de fortalecer um sistema de pensamento equivocado. No entanto, essa outra visão ainda constitui uma direção natural para a mente canalizar a própria percepção. Embora ainda distorçamos ou argumentemos com os ensinamentos de Jesus, negando sua presença em nossas mentes certas, isso não significa que ele vai embora. Sua visão permanece e espera a nossa decisão. Quando finalmente decidirmos aceitar seu amor, ele vai gentilmente guiar nossas percepções até que percebamos a totalidade do propósito. Não necessidades separadas. É difícil ensinar à mente milhares e milhares de nomes estranhos. No entanto, acreditas que é isso que o aprendizado significa, que é a meta essencial pela qual se realiza a comunicação e os conceitos podem ser compartilhados de modo significativo. E o professor Ken comenta que esse é o mesmo pensamento de que Jesus fala no início do capítulo 31, onde se dirigiu a Ellen, que estava reclamando da dificuldade do curso e de como ela não podia aprendê-lo. A resposta de Jesus a ela e a todos nós foi simples e clara. Não me diga que você não pode ser ensinada. Olhe para o poder da sua mente e habilidade de aprendizado. Você ensinou a si mesma 1 milhão de nomes estranhos e outros milhares. Uma tarefa intimidadora quando a realidade é a perfeita unicidade. Então, toda a complexidade que o ego inventou de tudo, de todos os nomes, de todos os seres,
de todos os países e planetas e galáxias e seres unicelulares e pluricelulares. Foi a mente separada que criou tudo isso. Então, não me diga que você não pode ser ensinada, que você não pode aprender um curso em milagres, depois de tudo que tu inventou aqui, né? Nesse mundo. A mente, portanto, é tão extraordinariamente poderosa que nós podemos adormecer e sonhar. E sonhar, acreditando que seu mundo de multiplicidade é verdadeiro. Assim, Jesus nega a nossa afirmação de que não podemos aprender seu simples curso, pois nós só precisamos dizer: eu estou errado sobre tudo. O princípio é simples, e uma vez compreendido, nunca mais vamos levar nossos pensamentos tão a sério, reconhecendo que os ataques do nosso ego são como os ataques de birra das crianças pequenas que gritam: eu quero isso desse jeito. Mais uma vez, Jesus nos pede para não protestarmos com ele que não podemos aprender ou praticar um curso em milagres. Nossa experiência de aprendizado desmente nossas palavras. Gente, peguei pouca água dessa vez. Vamos voltar no último parágrafo da lição. De novo que Jesus falando, né? É difícil ensinar à mente milhares e milhares de nomes estranhos. No entanto, acreditas que é isso o que o aprendizado significa? Aprender esse monte de nome estranho? Que a meta é essencial pela qual se realiza a comunicação e os conceitos podem ser compartilhados de modo significativo com esses milhares de nomes estranhos. Essa é a soma da herança que o mundo lega. Ai, meu legado. Como as pessoas falam em legado muito hoje em dia. O contraste apresentado nessa lição é entre nossa herança como filho real de Deus, parte da sua unicidade viva, e nossa herança da separação como um filho do ego. O mundo concede essa herança a nós porque nós o fizemos para fazer isso. E uma vez que esquecemos nosso papel, sonhador do sonho, não existe forma de nos lembrarmos da nossa responsabilidade por ele. A seguinte passagem, parte da qual já vimos antes, contrasta a nossa herança dual e a filiação, o especialismo do ego e o amor de Deus. Capítulo 24. Esse é o teu filho. Esse é o especialismo, né? O serzinho, o ego. Esse é o teu filho, amado por ti como és amado por teu pai. A gente ama tanto esse serzinho, esse filho que a gente criou, tanto quanto o nosso pai nos ama. No entanto, ele está no lugar das tuas criações, que de fato são um filho para ti, de modo que possas compartilhar a paternidade de Deus, não arrancá-la dele. O que é esse filho, com F minúsculo, né, que fizeste para ser a tua força? O que é essa criança feita de terra sobre o qual tanto amor é dissipado? O que é essa paródia da criação de Deus que toma o lugar das tuas? O teu especialismo sussurra: esse é o meu filho amado no qual pus as minhas complacências. Assim, o filho, com F minúsculo, vem a ser o meio para servir ao propósito do pai, pai com P minúsculo. Tal é o travesti da criação de Deus. Pois assim como a criação de seu filho, com F maiúsculo, deu alegria a Deus e testemunhou o seu amor e compartilhou o seu propósito, do mesmo modo o corpo testemunha a ideia que o fez e fala pela sua realidade, pela sua verdade.
Então é isso. E todos aqueles que aprendem a pensar que isso é assim, aceitam os sinais e símbolos que declaram que o mundo é real. Esses sinais e símbolos são qualquer coisa que reforce a separação, ataque, dor, morte ou especialismo. No entanto, lembre-se das palavras de aviso de Jesus a nós, no capítulo 19. Lembra-te, então, que nenhum sinal, nem símbolo deve ser confundido com a fonte. Fonte com F minúsculo, pois necessariamente simbolizam alguma outra coisa além de si mesmos. O seu significado não pode estar neles mesmos, mas tem que ser buscado naquilo que representa. Em outras palavras, é a fonte do sistema de pensamento do ego que é o problema, não os efeitos da decisão errada que tomamos. Voltando na lição, então, Jesus disse, todos aqueles que aprendem a pensar que isso é assim, né? De novo. Enfim, que a gente quis criar um filho, né? A parte de Deus. E aí a gente aprende a aceitar os sinais e símbolos que declaram que o mundo é real. É isso que representa. Não deixam nenhuma dúvida de que o que tem nome esteja presente, seja real, seja verdadeiro. Essa mesa, essa xícara, esse copo, esse computador. Não deixam dúvidas de que isso é real e está presente aqui. Nós realmente acreditamos que nos sentamos em uma sala com cadeiras, canetas, um livro diante de nós, não conscientes de que isso é um sonho e nós apenas figuras nele. É muita loucura, né? É muita insanidade. Quem poderia esquecer essas linhas frequentemente citadas lá no capítulo 20? O que aconteceria se reconhecesses que esse mundo é uma alucinação? Essa passagem já está bem conhecida, né, pelos estudantes. O que aconteceria se compreendesses realmente que o inventaste? O que aconteceria se te desses conta de que aqueles que parecem perambular sobre ele para pecar e morrer, atacar e assassinar e destruir a si mesmos são totalmente irreais? Poderias ter fé no que vês se aceitasses isso? E queres ver isso? Voltando lá, é isso que representam, né? Os símbolos, tudo que a gente dá nome, né? E os símbolos é o que representam, não deixam nenhuma dúvida de que o que tem nome esteja presente. Pode ser visto, tal como foi antecipado na mente. Primeiro foi tornado real na mente, para depois a gente ver na forma e achar que essas figuras que a gente está vendo, que então são efeitos da causa na mente. Então, a gente pode ver, porque primeiro a gente antecipou, tornando real na mente. O objetivo, olha só, o objetivo da pesquisa científica é entender e predizer o universo físico. Nós acreditamos nas leis da ciência até que ela vem com uma nova inspiração que muda os fatos anteriormente aceitos. No entanto, em qualquer momento determinado, estamos convencidos de que estamos certos do que percebemos e experimentamos, porque o percebemos e experimentamos. Mas a gente já tinha antecipado na mente, já tinha tornado real na mente fora do tempo e espaço, gente. E aí aqui na forma, o cérebro percebe como real. É real porque eu tô percebendo. Percebendo e experimentando. Eu lembro quando eu era bem novinha,
Um dia eu falei para uma tia assim, a gente lê uma coisa, a ciência hoje diz uma coisa que isso faz bem para a saúde. Em outro lugar que a gente vai pesquisar, no outro lugar contradiz totalmente aquele outro, dizendo que aquilo faz mal para a saúde. E a gente fica no meio disso, como é que eu vou tirar uma conclusão disso? Né? E aí ela disse para mim, ai, a gente tem que ter bom senso. O ego não tem bom senso. O ego não tem bom senso. Eu acreditei nisso, que tinha que ter bom senso, mas passei o resto da minha vida até conhecer um curso em milagres do mesmo jeito, totalmente confusa, num mundo contraditório, em que todas as pessoas são contraditórias, em que a ciência é contraditória, em que tudo é contraditório. Assim como hoje uma coisa faz bem para a saúde, amanhã já não faz. Eu sou de uma geração que eu vi a categoria médica e de cientistas todos tirarem os ovos da mesa, principalmente dos brasileiros aqui, né? Tiraram os ovos porque o ovo era um assassino, era o responsável por milhares de mortes, por ataque cardíaco, por infarto, por não sei o quê. Aí, até que esse demorou um pouquinho mais, né? Porque tem outros que um dia provam por A mais B que uma coisa é assim, no outro dia já provam o contrário. Essa dos ovos, acho que, quem sabe, demorou uma geração, assim, tipo uns 10 anos para agora dizer que não tem nada a ver, que o ovo não mata ninguém, que não é isso que dá problema cardíaco, cardiovascular, que é outra coisa. Então, gente do céu. Então, o que eu digo a história do vírus. A gente tornou real na mente um tal de uma coisa que a gente nomeou de vírus e aí pronto, já demos significado para ele e aí depois a gente experimenta. Mas como a gente ainda acredita que é um corpo, ainda acredita que tá aqui, a gente vai experimentar o tal do vírus e seus efeitos, né? Mas espero que a gente chegue no ponto, né, de realmente reconhecer que a gente não sabe nada, que a gente esteve errado sobre tudo e que a gente pare de dar significado e nomes fora do nome de Deus, né? Vamos voltar na lição. Então, pode ser visto tal como foi antecipado, né? Aquilo que nega que isso é verdadeiro é apenas ilusão, pois essa é a realidade suprema. Então, aquilo que nega. O próprio curso em milagres nega que isso é verdadeiro, que esse mundo é verdadeiro. Mas aí isso é que é visto como ilusão, né? Porque o que a gente está vendo para nós e experimentando é a realidade suprema. Questionar o que eu estou experimentando, questionar os vírus, questionar, será que eu estou vendo um copo mesmo aqui? Questionar esse mundo das formas é que é loucura. Internar nós tudo. Aceitar a sua presença é prova de sanidade. Aceitar a presença da loucura é prova de sanidade. O mundo e a materialidade são afirmados como realidade final. E qualquer coisa que negue isso, um curso em milagres, por exemplo, é estigmatizada como errada ou psicótica. Assim, respondendo pela tentação de tantos estudantes do curso de mudarem seu não dualismo por uma visão de um mundo que Deus realmente criou. Dizer que Deus não criou o universo físico é visto como insano, sendo também a maior ameaça ao ego. Se o mundo é uma ilusão, meu ser individual é ilusório também, deixando sem resposta a questão aterrorizante: quem sou eu?
Assim é o ensinamento do mundo, né? Questionar o mundo é loucura, mas aceitar que isso é loucura é prova de sanidade. Assim é o ensinamento do mundo, é uma fase do aprendizado pela qual todo aquele que vem tem que passar. E como vimos na lição 182, enquanto acreditarmos que estamos nesse mundo, vamos nos identificar com seus ensinamentos, porque isso reforça o sistema de pensamento do ego, de separação e individualidade. Mas quanto mais rápido percebe no que esse mundo se baseia, quão questionáveis são as suas premissas, quão duvidosos os seus resultados, mais rápido questiona os seus efeitos. Jesus agora muda para a maneira da mente certa de olhar para o mundo. Uma vez que reconhecemos no que repousa o aprendizado do mundo, podemos dizer: tem que existir outra maneira de olhar para isso. Assim começamos a entender a natureza do mundo, de onde ele se originou e nossos papéis dentro dele, abrindo nossas mentes para que Jesus nos ensine sua outra maneira. Então, pessoal, eu percebi aqui aquilo que o professor tinha falado, o professor Ken tinha falado que essa lição tinha duas partes, né? Primeira parte, Jesus falando dos nomes, dos símbolos, né, do ego. E agora essa outra parte que ele começa a dizer, que a gente começa a questionar, então, né? A gente pensar que tem que existir uma outra maneira de olhar para isso tudo aqui. Então, já deu para eu perceber que essa aqui foi finalizado, né? Assim é o ensinamento do mundo, é uma fase do aprendizado pela qual todo aquele que vem tem que passar. Então, terminou aqui, e daí depois ele diz: mas quanto mais rápido percebem que ele se baseia, quão questionáveis são suas premissas, quão duvidosos seus resultados, mais rápido questionam seus efeitos. Então, a partir daqui, ele vai começar com outro jeito de ver isso tudo aqui. Tá bom? E a gente deixa essa parte para a parte 2 da lição 184. Tá bem, meus queridos? Eu vou fazer a gravação provavelmente amanhã dessa segunda parte. Hoje eu não consigo mais fazer. Mas continuem aqui comigo. Gratidão por estar comigo até aqui. A gente segue juntos nessa jornada. Grande abraço. Até mais.